no 6, versículo 12. Mateus 6, 12. Louvado seja o nome do Senhor. A mídia já achou. Está aqui. Tem gente assistindo em casa? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Vamos ler todo mundo junto? Amém? 1, 2, 3. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar e vamos meditar na tua palavra agora. Fale conosco, Senhor. Usa a minha vida. Me conduza nesse altar, Senhor, mais uma vez. Eu preciso muito do Senhor. Que a tua palavra alcance os nossos corações. Nos abençoe nessa noite de uma forma poderosa. Que correntes sejam quebradas. Que muralhas caiam por terra. Que a tua glória seja sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados, por favor. Então, eu não sei se eu sou repetitivo às vezes quando eu falo isso, mas tudo bem. Essa semana o pastor estava lutando aí com a saúde, uma dor de cabeça que não queria ir embora, sabe? E, Senhor, dê saúde. Aí ontem fui preparar a palavra, estava meio engasturado assim, mal-estar, medicação, essas coisas. E aí o Senhor me deu uma palavra e fiz lá. Só preciso descansar. Fui dormir cedo ontem e deitei lá. A cabeça querendo doer, disse, eu não vou tomar remédio mais não, Senhor. Meu remédio é o Senhor, me ajude aí. Teimoso a gente é, né? Quem é que gosta de tomar remédio? Ninguém gosta, né? Mas precisa. Bem, mas eu não tomei não ontem. Não vá por mim não. Mas acordei. E quando eu abri o olho, gente, na minha mente veio exatamente essa palavra. Assim, Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Eu disse, eita. Aí fui para a palavra. Que Deus sabe do que a gente precisa, né? Ele sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama tanto você. Pense numa pessoa amada. É você. Pense numa pessoa que Deus quer bem. Você. Você é muito especial para Ele. Muito, muito, muito. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai entendendo detalhes muito especiais. E a gente vai perceber que Deus é um Deus, acima de tudo, é um Deus que gosta de relacionamento. Deus, ele trabalha nos relacionamentos. É comunhão. Comunhão é de Deus. O projeto inicial foi sempre esse. Quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, fez o jardim do Éden, Adão, Eva, fez tudo bonito, tudo maravilhoso. Em Gênesis diz que na virada do dia, toda vez que ia tardezinha, Deus descia lá para dar uma volta com Adão e Eva. Você já imaginou o que é isso? Rapaz, Deus andando com a gente assim, ó. E aí, meu filho, como é que foi o dia hoje? Ele tinha visto, mas só para puxar a conversa. Ô, Senhor, foi tão maravilhoso. E que coisa boa o Senhor aqui com a gente. E Deus, eu amo vocês. Eu fiz vocês, eu tenho o melhor para a vida de vocês. Eu quero felicidade para vocês. Então é muito lindo. É. O plano foi esse e o plano é esse. Comunhão.
unidade. A palavra do Senhor diz, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. O que é isso? Relacionamento. Relacionamento saudável. Amor que não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí a gente vai e entra nessa questão. Na vida, vão acontecer situações que vão comprometer os relacionamentos. Na vida, vão surgir circunstâncias, acidentais ou não, que ou nós vamos ferir, ou nós vamos ser feridos. E quando se fala de ferida, quando se fala de machucado, é difícil. Porque nós temos essa dificuldade de administrar as nossas dores. E geralmente, quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, a tendência é que a gente replique isso. Uma pessoa magoada, ela tem altíssimas probabilidades de magoar também, de ficar infeliz, de deixar que o coração se encha de pensamentos ruins, de sentimentos ruins. É isso que acontece. Por isso que Deus criou algo extraordinariamente maravilhoso chamado perdão. Perdão é algo do céu. Perdão é algo de Deus para a nossa vida. Porque é esse gesto, é essa ação que faz com que toda e qualquer ruptura ou acidente ou circunstância que fira, que machuque, que doa, isso seja tratado, curado e restaurado. Perdão é algo do coração de Deus para a nossa vida. Perdão é algo especial para a nossa vida. É muito lindo quando a gente fala, a gente enche o coração para falar. Mas no fundo a gente sabe que isso é difícil demais. É complicado. É muito raro, talvez até alguém que fale assim meio que na emoção. Ah não, para mim é fácil perdoar. Deixa de conversa. Não é simples assim. Porque quem passa pela dor sabe. Cada um sabe a sua dor. Quer ver quando dói muito, com força? É quando a pancada vem daqueles que a gente menos espera. Aí falar em perdão, a gente muda de assunto, a gente desconversa, vai empurrando com a barriga. Uns mais supostamente crentes dizem assim, eu não perdoo não, eu não sou Deus para perdoar. Você conhece gente assim? Não tem aqui não. Mas lá fora tem muita gente que fala assim. Quem já ouviu isso? Quem perdoa é Deus. E fala isso, coitado. Deus perdoa para que a gente perdoe. Quem estava aqui domingo passado? Deus falou o quê? Sobre o quê? Sobre alinhamento. É um alinhamento. Você percebeu que lindo essa frase aqui que faz parte da oração do Pai Nosso? Pai, perdoe as minhas ofensas, como eu perdoo a quem me tem ofendido. Eu estou pedindo perdão para Deus e eu faço isso porque eu sei que quem machuca, eu perdoo também. Amém? Ou não amém? Às vezes é não amém, né? E aí, pastor, por que é tão difícil às vezes esse negócio? Primeiro que a gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre. E a gente está vivendo um tempo delicado.
Olha o que diz lá, por exemplo, em Mateus 24:12. O que é que diz aí? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos. O que é que a gente vê nos nossos dias? Pastor, iniquidade é o quê? Pecado. As transgressões, a maldade do coração. Isso tem se multiplicado nos nossos dias, sim ou não? Essa semana, nas redes sociais, teve aquele rapaz que morreu, teve gente celebrando. Teve gente dizendo, bem feito. Teve gente com pena da bala que acertou o rapaz. Você viu isso? Quem viu isso? Que é isso? Palavra. E com esse aumento de maldade, isso vai dificultando essa virtude que ela é essencial. Se eu quero uma vida plena e se eu quero realmente Deus na minha vida e quero salvar, e quero a salvação da minha alma e a salvação das pessoas que eu amo. Por que é tão difícil, pastor? Porque o homem também não facilita, não. Consequência do tempo que a gente vive. Orgulho não é brincadeira, não. A dureza do coração do homem não é fácil, não. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Olha como é que está. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Quem mais? Arrogantes. Quem mais? Orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus. A gente está vivendo isso? Desculpe, viu? Mas a tendência é piorar. É piorar. Aí fala de perdão. E tem o causador, né? Ele está por trás. Ele, na verdade, ele provoca. E quem cai na conversa dele, aí realmente se compromete. Estou falando de quem, pastor? Da antiga serpente. Está atacando aí, ó. Às vezes, quem aqui já se machucou alguma vez? Pastor, me machuquei hoje de manhã já. Já tive uma situação aí, todos nós. Aí, o que acontece? Põe aí, por favor, Júlio. Efésios 4, 26. Olha a dica. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Só que a gente se chateia, a gente se aborrece, a gente se machuca, fica enfesado. E aí a gente dá lugar, não falo o nome dele não. Ele diz, é isso mesmo. É isso mesmo, é assim mesmo. Deixa de ser besta. Se eu fosse você, eu fazia, era pior. Se eu fosse você, tá? Ah, meu pai. Filho de chocadeira falando isso. Ah, meu pai. Quem está entendendo isso? E aí vem as dificuldades. Eu disse, Senhor, a gente precisa muito tratar sobre isso. É Santa Ceia. É importante a gente entender o que é isso aqui. O que isso significa, né? Olha só. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Sim.
A partir do momento que o primeiro homem pecou, a palavra do Senhor diz que o pecado entra na terra. Detalhe, nem eu, nem você, a gente consegue se salvar sozinho. A palavra do Senhor diz que olhei para a terra e não vi um justo sequer. Mas aí a palavra de Deus é perfeita. Ela diz assim: por um homem entrou o pecado na humanidade, mas também por um homem entrou a salvação da humanidade. Pela desobediência de um, pecado entrou, mas pela obediência do outro a salvação chegou. Quem é ele? Jesus. E a salvação vem pelo perdão. E o perdão vem através de uma atitude. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor representa um sacrifício que Deus fez por mim e por você, para nos perdoar. Porque Ele não quer que a gente se perca. A grande questão é eu olhar para a minha vida e enxergar se eu realmente estou entendendo e vivendo isso aqui. Eu mesmo, quando era da igreja católica, eu rezava tanto isso. E às vezes a gente não é pecado você rezar o Pai Nosso não, viu, irmão? Pai Nosso é a oração modelo. E quando chega nessa parte, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, isso tem acontecido? Aí a gente vai lembrar de um princípio que a palavra de Deus já fala, e ao longo da história o homem foi descobrindo isso. Ninguém é capaz de dar aquilo que nunca recebeu, aquilo que nunca teve. É até falta de lógica. Como é que eu posso dar, Aline, o que eu não tenho? O que dizer de uma pessoa, um exemplo, que desde do momento que ela tem consciência, entendimento que ela é gente, ela só recebeu coisas ruins na vida dela. Agressividade, violência, palavras de maldição. Como é que vai ser o futuro dessa pessoa? O que é que ela tem a oferecer, se ela só recebe o mal? O mal. Aí fica difícil. Como é que vai resolver isso aí? Isso é um princípio. Ninguém pode dar o que nunca teve. Lucas 6,45. O homem bom tira boas coisas da bondade que está ou que entesoura no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se eu tenho coisa boa, eu vou oferecer coisa boa. Se eu tenho coisa má, aí vem um ponto que é fundamental para a gente receber essa palavra hoje, porque Deus nos ama demais. E Ele ama tanto que Ele deu o que Ele tinha para nós. Ele deu Jesus. Ele deu o Filho dele para mim e para você. Ele diz assim: ó, Rejane, João Vitor, eu amo vocês. Eu vou dar meu filho para salvar vocês. Você entende isso? Então, se eu só posso oferecer o que eu tiver, então eu preciso abrir o meu coração para receber Cristo, para receber Jesus na minha vida, para receber o amor de Cristo na minha vida, para receber o perdão de Cristo na minha vida. Escute isso: por maior que possam ser os nossos pecados, se eu abrir o meu coração para Jesus, confessá-lo, me entregar para Ele, Ele vai me perdoar. Ele vai resgatar a minha alma. Ele vai transformar a minha vida. E eu que recebo a Cristo, passo então a oferecer Cristo. Se eu recebo o perdão do Senhor, eu ofereço o perdão do Senhor.
Quem está entendendo isso? João 14, 23 diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Escute isso. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que está aqui hoje, que está falando comigo, está falando com você, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Você crê em gestos de fé? Você pode levantar a mão de você assim? Receba a paz de Cristo na tua vida nessa noite. Receba o amor de Jesus na sua vida. Você está ferido, está machucada, está doendo? Receba a paz de Cristo no teu coração. Receba o amor do Senhor no teu coração. Receba o perdão do Senhor na tua vida. Receba Jesus na tua vida. É disso que a gente precisa. A gente precisa realmente receber esse amor na nossa vida. Receba isso. Deixe Jesus tratar dessa ferida. Deixe Jesus tratar desse machucado. Deixe Ele curar essa ferida no teu coração. O Espírito Santo é quem tem o poder do convencimento. Ele sabe quanto dói. Porque se tem alguém que sabe o que é dor, esse é Jesus. Jesus foi humilhado, foi traído, foi abandonado, foi cuspido, foi machucado pelos nossos pecados. No momento mais doloroso na sua vida, quando ele estava estrupiado naquela cruz, tinha gente cuspindo nele, furando ele, machucando ele, zombando dele, e ele diz: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para o meu bem, para a minha salvação, para a minha felicidade, eu preciso perdoar. E para isso, primeiro eu tenho que receber o perdão do Senhor. Receba esse perdão de verdade na sua vida. Receba esse amor de verdade na sua vida. Quem ama a Deus, obedece. Jesus diz lá no Evangelho de João: um novo mandamento vos dou. Dá para procurar, Júlio, não esqueci a referência, mas ele fala assim: um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Mandamento é uma ordem. O nome já diz, é o quê? Mandamento. É um princípio. Aí, obrigado, Júlia. João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. E vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com respeitosamente. Você pode olhar para essa pessoa e dizer que você ama ela em Cristo Jesus? A gente fica coisado, né? Te amo, viu, filho? Te amo também, minha filha. É fácil, né? Ei, e se um dia, sem querer, eu machucar você? Hein, Dinha? Já pensou?
É disso que ele está falando. Por isso, olha que coisa extraordinária. Por isso que é mandamento, não é sentimento. Ou eu amo, ou eu não amo. Amar é um mandamento. Tem que obedecer. Aí eu lembrei do negócio do judeu, Ítalo, que eu falei de manhã. Um crente perguntou assim para o judeu: ei, tem tanta coisa complicada na Bíblia, né? E tem coisas que a gente não entende. E eu sei aqui que tem muita gente que olha assim para algumas coisas da Bíblia: ah, eu não entendi muito bem isso aqui não, que Deus está falando. Eu tenho minhas dúvidas. Aí o judeu riu e falou o seguinte: eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Só obedece quem confia em Deus, porque sabe que Deus sabe o que está fazendo. Eu posso não entender nada, mas eu obedeço. E eu sei que lá na frente Deus vai justificar e deixar tudo claro na minha vida. E uma das coisas que Deus manda é a gente perdoar. Isso é tão sério que na hora do ofertório, Jesus fala assim: se você vier adorar o Senhor e tiver algo contra o teu irmão, deixe tua oferta lá no cantinho, se ajeite com o seu irmão, depois venha me adorar. Porque senão ele não recebe. Porque Deus não está preocupado com a sua oferta, Deus está preocupado com o teu coração. Mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. E o perdão, ele liberta. O perdão, ele restaura. O perdão, ele cura. O perdão, ele salva. E eu preciso viver isso na minha vida. Eu tenho que trazer isso para a minha vida. Pastor, quem me machucou já não está mais nem vivo. E agora? Libere. Não importa. Se está vivo ainda, libere. Não mora mais nem aqui. Libere. Porque faça sentido. Perdoe as minhas ofensas como eu perdoo a quem me tem. Eu não posso ser aquilo que Jesus falava pesado, que para mim tem um peso e um palavrão. Ele chamava os fariseus de hipócritas. Hipócritas, sepulcro caiado, tudo falso, fala uma coisa e vive outra. Deus me livre um nome desse para a minha vida, nem para a sua. Amém, amados? Por isso que ele diz assim: obedeça. Perdão é algo libertador. Jesus quer quebrar cadeias aqui nessa noite. Quebrar correntes. Cicatrizar feridas. E o caminho é esse. Tem que fazer. Senão, escute, senão vai ser ruim para mim. Nem ameaça não, viu, gente? Jesus contou uma parábola de um homem que tinha um débito alto. Aí o Senhor, que ele estava devendo, mandou prender ele. Não é missionário isso, não é assim? Vem cá, você está me devendo, seu sem vergonha. Vai me pagar, senão eu vou lhe jogar na cadeia. Ô, Senhor, eu não tenho como pagar não, eu não tenho como, estou passando aperto e tal. Faz o apelo. E Jesus disse que nessa parábola o Senhor perdoa ele. Vá, você não me deve mais nada não, pode ir embora. Quem conhece essa passagem? Né? Aí, quando ele sai, irmã, na rua, encontra um cara que estava devendo a ele. Ah, vai no pescoço dele. Ô, seu enrolado, seu veiaco, paga o que você me deve. Aí deu ruim para ele, porque o pessoal que trabalhava para o Senhor viu a cena. Chega lá: Senhor, sabe aquele rapaz que o Senhor acabou de liberar aqui, estava esganando um lá fora, cobrando dele, e foi para buscar ele agora. E diante do Senhor, o Senhor fala assim: ei, eu não perdoei você. Como é que você sai daqui perdoado e vai lá fazer pressão na vida de alguém que está te devendo? Aí ele diz assim para os caras: jogue ele naquele lugar, ele vai ter agora pranto e ranger de dente. Porque é isso que acontece com nós. Jesus diz que se nós perdoarmos as nossas ofensas, perdoar a quem nos tem ofendido,
Deus perdoa as nossas ofensas. Mas se a gente não perdoar quem nos ofende, Deus não vai nos perdoar. É sério ou não, irmãos? É sério. Se trata de um alinhamento e de um entendimento. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Nunca. Mas se a gente der espaço e receber o que Ele nos entregou, é o que Paulo diz na ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Primeiro a gente recebe de Deus, depois a gente entrega. Eu já orei por você. Você já recebeu a paz? Já recebeu o amor de Deus aí hoje? Já recebeu a presença do Senhor hoje na tua vida? Então você oferece agora. Você abençoa agora. E aí você vai ser livre. Deus vai continuar trabalhando na nossa vida. E a gente vai se ver lá no céu. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Dê glória a Ele, viu?